Olá, boa tarde. O direito relativo às criações em todos os domínios da atividade humana, sejam elas literárias, artísticas, científicas ou industriais, é um tema que gera muitas discussões e dúvidas. Propriedade intelectual, direito autoral e conexos, patentes, marcas, pirataria e plágio serão os assuntos abordados no tema jurídico de hoje, que está começando agora. A propriedade intelectual inclui propriedade industrial, direitos de autor e direitos conexos e confere o direito à utilização exclusiva da respectiva informação técnica, comercial e industrial. Para se aprofundar mais sobre esses temas, convidamos o professor do curso de Direito da Facisa e associado acadêmico do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, João Ademar. Professor, seja bem-vindo ao tema jurídico. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos, para começar a nossa conversa, situar o telespectador sobre qual é a diferença básica entre propriedade intelectual, propriedade industrial e direito autoral. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e boa tarde bastante especial aos meus alunos do curso de Direito da Facisa. Antes de adentrar necessariamente a temática, eu queria parabenizar a escolha do tema. A gente já passou de uma fase em que a propriedade intelectual era uma área, digamos, marginal à ciência jurídica, e hoje ela desponta como uma das principais áreas do novo direito, do direito do século XXI, e é muito bom a gente ter essa possibilidade de debater esse assunto. Assunto esse que, inclusive, é visto em disciplina no nosso curso de Direito da Facisa, a única faculdade local que oferece essa disciplina de forma exclusiva, ou seja, já nessa visão vanguardista é uma coisa bastante louvável. Enfim, a propriedade intelectual ela é um gênero da qual fazem parte esses dois outros ramos, o direito industrial e o direito autoral. Esse primeiro, direito industrial, ou simplesmente propriedade industrial, ele vai abordar situações de proteção às criações no campo industrial, comercial, tecnológico. Então, todo aquele campo que tem, ou toda aquela criação que tem uma área de atuação próxima às situações empresariais, ela tem uma tutela jurídica protegida pela Lei 9.279 e por todo o arcabouço que envolve os chamados direitos de propriedade industrial. A outra área, que é a área dos direitos autorais, ele vai abordar uma tutela relacionada à criação mais, eu diria, a criação mais romântica. Eu sempre uso esse termo em sala de aula, porque, de certa forma, aproxima a perspectiva às artes, à cultura, à música, enfim, toda aquela criação que está desprovida de uma relação meramente técnica, muito mais estética do que técnica. No Brasil, ela tem uma tutela específica na Lei 9.610, de 98, com legislações acessórias, normalmente a legislação de software, que também faz parte desse rol. O que acontece se os direitos autorais não são pagos? O autor pode recorrer a algum órgão para reclamar esse direito? Especificamente no que tange a criação musical, já existe, enfim, há algum tempo, há bastante tempo, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Então, a chamada gestão coletiva dos direitos autorais já é prevista no Brasil, já desde que a própria normativa já foi constituída. Então, que é o que comumente, popularmente já se conhece como ECAD, a sigla do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Então, na verdade, existem já os órgãos colegiados ao ECAD que tem a prerrogativa de receber esse dinheiro e repassar para os seus compositores. Então, na verdade, assim, existem sim modalidades disso ser reclamado. Então, na medida em que, sobretudo na obra musical, o compositor tem composições suas a reclamar direitos autorais, ele tem um suporte das associações de músicos filiadas ao Escritório Central de Arrecadação, que podem fazer as vezes jurídicas dele para que esse valor financeiro seja repassado. Eventos sem fins lucrativos, também é preciso pagar os direitos autorais?
Isso é uma questão que já foi levantada várias vezes, Carla, nos tribunais. A melhor doutrina e, eu diria, os melhores julgamentos, se assim a gente pode enumerar, eles entendem que, as exibições musicais sem fins lucrativos, elas não devem recolher direitos autorais. É uma posição particularmente minha. Isso também se equipara, por exemplo, às execuções privadas. Então, festa de casamento, batizado, uma festinha de aniversário, execuções dentro de um ambiente escolar, e as execuções sem fins lucrativos. Nesse caso específico da execução dentro do espaço público, existem sim julgamentos diferenciados. Existe episódio em que o ECAD recorreu a o recebimento desses valores e ele conseguiu, alegando exatamente que seria uma execução pública. E outras situações não, situações inclusive análogas. Por exemplo, uma festa de carnaval, uma festa de São João. Situações absolutamente análogas, o Poder Judiciário entendeu de forma diferenciada. Eu, particularmente, eu defendo a tese do não recolhimento. O professor, o que é domínio público e como é possível saber quais são as obras que já são de domínio público? Domínio público é aquele instante em que uma obra ela deixa de ter a sua propriedade, o seu direito patrimonial, que é uma área específica do direito autoral, deixa de ter a sua propriedade vinculada ao autor. O autor permanece com os seus direitos de paternidade à obra, mas ele tem expirado os seus direitos patrimoniais. Ela pode acontecer basicamente em situações em que existe um decurso de um tempo. No caso brasileiro, a regra geral é de 70 anos, contando-se de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do último dos autores. Se apenas um autor, falecimento do autor, se obra coletiva ou coautoria do falecimento do último dos autores. Algumas exceções, audiovisual, enfim. Mas também existem aquelas obras de domínio público que não são contadas a partir da expiração desse tempo. São obras de domínio público que são os chamados domínio públicos voluntários, ou seja, autores que abrem mão desse direito, porque o direito lhe assiste essa possibilidade, e faculta à sociedade o uso desse bem sem necessidade de recolhimento de direitos patrimoniais a ele relacionados. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco voltaremos com mais debates sobre propriedade intelectual. A gente volta já já. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre propriedade intelectual. Para conversar conosco, convidamos o professor João Ademar. Professor, a internet tem gerado uma confusão no que se refere à propriedade do conteúdo disponibilizado online. Muitas vezes pensa-se que qualquer conteúdo disponibilizado na rede passa a pertencer ao domínio público, podendo ser livremente utilizado. Isso é um engano, não é mesmo? Completamente engano. A internet ela tem essa peculiaridade. A nossa percepção para com essa nova mídia, né, é a percepção de liberdade. Então, a internet ela passa para o usuário uma sensação de liberdade, porque nela você consegue, de fato, percorrer os vários caminhos de forma absolutamente livre. Mas essa sensação de liberdade gera uma falsa sensação de que as atuações dele dentro da web são também atuações livres ou desprovidas de qualquer regulamentação. Uma obra, estando na rede mundial de computadores, ela está disponibilizada pelo autor para aqueles fins que o autor predeterminou ou para fins que a máquina jurídica já prevê como sendo os fins corretos. Então, na verdade, a partir do momento que eu tenho um texto na internet, eu não sou proprietário daquele texto de simplesmente me valer sem nenhuma autorização prévia. Aquele texto está ali para uso, assim como está na televisão, assim como está no livro. Na verdade, a internet é uma nova mídia. Sim, é uma mídia interativa. Sim, é uma mídia hipertextualizada, que gera, de certa forma, esse conflito. O hipertexto ele traz esse problema. Acho que quando você parte dessa perspectiva
de sair daquela coisa fechada que habitualmente nós tínhamos no texto impresso e passar a vincular essa informação a um contexto hipertextualizado em que de uma página você vai para outra e de outra você vai para outra e no final você percorre uma série de caminhos, a própria sociedade em rede que Castells tanto fala, você passa a percorrer caminhos que, de certa forma, acabam levando você a conclusões teóricas de conteúdos autorais anteriores, de forma até desviando de quem de fato é aquele... Claro, isso sim pode gerar uma certa confusão, mas a gente tem que saber que ela é só o suporte. Acima de tudo existe a vinculação daquele sujeito que cria aquele texto, que cria aquela obra intelectual. Aliás, hoje falei em texto, mas hoje se fala em tudo. Na verdade, é uma grande multimídia. Então, você vai encontrar textos, você vai encontrar fotos, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar remixes de uma maneira geral, mas cada uma delas tendo o seu objeto de proteção. Obviamente, a não ser que o próprio autor, já de própria vontade ou de livre espontâneo desejo, já manifeste que esta obra poderá ser utilizada de outras formas. E isso é possível sim na internet, através das licenças, as licenças alternativas de direito autoral. Agora, no mundo acadêmico, acontece da gente ter professores se deparando com cópias de monografias, por exemplo, né? Que tipo de punição alguém pode ter por plagiar uma obra desse tipo? Esse é um tema muito complicado, até por causa da punição. De uma maneira pontual, a punição fica necessariamente dentro de uma esfera administrativa. Então, por exemplo, os meus alunos de monografia, alunos que eu participo de banca de monografia e que haja detecção de qualquer elemento de plágio, eles têm a sua monografia suspensa e o aluno está reprovado da disciplina. É uma punição administrativa. Mas o direito de propriedade intelectual e especificadamente o direito autoral que rege essa área, ele é um direito privado. Então, o sujeito plagiado, ele é o agente jurídico responsável por qualquer ação. Então, na verdade, na hora que um professor pega, por exemplo, uma monografia objeto de plágio, ele pode até comunicar, se identificar o autor de fato, que houve essa situação e cabe ao autor tomar providências necessárias. Então, dentro de uma situação específica da academia, a gente não pode ultrapassar a situação da punição, digamos, administrativa. Agora, no caso, professor, de quem vende e compra monografia, também pode sofrer alguma pena? O caso de quem compra, existe o estelionato, que de certa forma pode ser chamado à situação. Mas é um dado interessante. Quem vende e quem compra monografia. Eu posso entender, e aí a gente tem que ver os dois lados, inclusive numa perspectiva de acusação e defesa do ato em si, de que essa venda em si, na verdade, é uma venda de informação. Por isso que é muito perigoso e de difícil combate. Porque eu posso estar vendendo a informação e essa informação pode ser utilizada pelo aluno para fazer a monografia e não simplesmente utilizada como tal para ser entregue como monografia. São situações realmente diferentes. No Brasil não existe a figura do escritor fantasma. Então, algumas nações elas permitem o chamado escritor fantasma. Exemplos de escritores fantasma, a atuação mais comum são das biografias. Então, o sujeito que tem uma vida já notória, ele contrata um escritor para fazer-lhe a sua autobiografia. Isso é permitido. No Brasil, não. No Brasil, o direito moral ele é intransferível. Eu não posso fazer algo e transferir esse meu direito moral para terceiro. Então, o que acontece? Não tendo a figura do escritor fantasma, o sujeito adquirindo a obra para se intitular autor da obra, notadamente ele está agindo com não só o plágio, mas ele está querendo fraudar uma instituição de ensino que é uma instituição autorizada por um órgão federal, que é o Ministério da Educação. E qual é a pena, professor?
aquela história, mais uma vez aquela história. A pena do 184, artigo 184 do Código Penal, não vai levar o sujeito para a cadeia. Então, o que é uma pena? Eu me lembro, acho que o primeiro grande autor que teve coragem de vir a público para levantar essa tese, em suas entrevistas, enfim, um sujeito que, inclusive, eu tenho o maior apreço, assim, recomendo demais aos alunos, que é o Ronaldo Lemos, professor da FGV. Ele diz categoricamente nos seus debates: ninguém vai para a cadeia porque está cometendo, de certa forma, um plágio ou uma contrafação. As sanções vão estar muito próximas das sanções cíveis. Agora, professor, falando de pirataria, tem como barrar essa onda que toma conta do Brasil? Sinceramente, eu acho que não. Hoje, Carlos, os processos são digitais. Então, não existe cópia. Eu até brinco muito com meus alunos. A gente hoje clona. Então, na hora que eu clono, eu não só satisfaço o meu desejo de ter aquele bem cultural, mas eu tenho aquele bem cultural com uma qualidade impecável. Então, a lógica muda. Então, se hoje, João, e eu digo isso porque é mais uma questão de hábito mesmo, eu coleciono discos e eu me disponho a comprar um disco dos artistas que eu gosto, essas novas gerações não fazem mais isso, porque elas não têm aquela relação de tangibilidade que a gente tinha. Então o mercado precisa se adaptar a esse novo contexto, essas novas gerações, porque as cópias são digitalizadas, ou seja, as facilidades são muito maiores. Eu não preciso me deslocar para a Praça da Bandeira para mandar gravar a minha fita, eu simplesmente entro num site ou numa rede de P2P e baixo a música instantaneamente. Então muda, a situação muda. Então só há de se falar em quebra dessa lógica ou dessa nova ordem do que se chama pirataria, se repensarmos de fato como o mercado tem que se adaptar a essas novas tecnologias. Isso é fundamental. Professor, sobre marcas e patentes, como é que faz para registrar? Elas têm um órgão específico para a sua feitura, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou INPI. Então, os registros das marcas e os depósitos das patentes podem ser feitos diretamente e devem ser feitos diretamente a esses órgãos. Hoje, com uma facilidade bastante grande, porque os processos estão sendo digitalizados, estão sendo feitos de forma virtual. Houve uma digitalização, né, de toda a estrutura. Então, o sistema e-marcas, que já vinha sendo executado com bastante qualidade, ganhou agora um companheiro que é o e-patentes. Então, hoje nós temos condição de depositar patentes e de registrar marcas 7 dias por semana, 24 horas por dia. Vamos fazer mais uma pausa e no próximo bloco nos aprofundaremos sobre direitos conexos. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda aspectos da propriedade intelectual. Professor João, qual a diferença entre direito autoral e direitos conexos? O direito autoral ele tem outras duas pontas. Ele tem o que a gente chama de direito de autor, especificadamente, que vai proteger toda a situação de criação ao autor em si. E ele tem os chamados direitos conexos ao autor, que são os direitos das pessoas que acrescentam valor à obra. Quem é que acrescenta valor à obra? O intérprete, o locutor, o produtor, ou seja, aquelas pessoas que, de posse de um direito de autor, manifestam na sua forma de interpretar, na sua forma de executar, na sua performance em si, um elemento qualitativo que acrescenta, não só acrescenta valor, mas gera um diferencial em relação a outros. Então, a gente tem determinados artistas que são muito peculiares. Então, a narração de determinados locutores é muito particular. Então, por mais que eu tenha o mesmo texto, cada narração ela vai ter um direito conexo exclusivo àquele narrador. Se eu tenho uma peça teatral, cada interpretação, cada entonação de voz, cada gestual do ator vai gerar a esse ator um direito conexo. E é interessante dizer que esse direito conexo ele é um direito autoral.
Então, assiste ao agente que vai acrescentar o valor a essa obra as mesmas prerrogativas ou equivalentes prerrogativas que é dado ao autor em si. E a cultura do remix, professor? Que relação ou antagonismo tem com os direitos conexos? Eu sou um entusiasta da cultura do remix. A cultura do remix é essa manifestação nova, né, que as novas tecnologias de informação e comunicação nos trouxeram. Eu não diria que a relação é só com os direitos conexos. Sim, muito com os conexos, porque, na verdade, você tem uma série de novas interpretações para aquela mesma figura. Vou dar um exemplo bem jocoso. Aquele coreano, né, que está aí fazendo um sucesso na internet, que já bateu o recorde, né? É o cara mais assistido da história do YouTube. No próprio YouTube você vai encontrar centenas, eu arrisco até dizer milhares, de outros vídeos com pessoas em casa curtindo com seus familiares, fazendo a mesma coreografia daquele primeiro. Ou seja, ela está recortando aquela primeira obra e está fazendo uma segunda obra, uma colagem. E cada um com um direito conexo, se a gente pensar dentro de uma forma muito pragmática, cada um com um direito conexo, assistido para cada uma das versões. Mas a cultura do remix não se resume só a essa situação conexa, é a criação do novo. É uma perspectiva quase que antropofágica mesmo, de você estar degustando o saber, o conhecimento, a cultura de terceiros e nessa degustação você conseguir refazer, repensar, fazer o novo, propor o diferente. Então, é uma área que tem bastante crescimento do ponto de vista do estudo em si. Já tem livros sobre essa área, bastantes, bem escritos sobre essa área. Um autor que eu poderia já destacar é o Lawrence Lessig. Ele tem um livro chamado Remix. Esse é talvez o primeiro a ser lido. Tem o Cultura Livre, que também tem uma associação enquanto nova ordem da propriedade intelectual. Tanto é que, cara, a gente já vem chamando isso de um novo direito autoral. São chamados novos direitos autorais. Que é ver que a coisa está diferenciada. É partir de uma perspectiva de que o status quo mudou. Sabe? As obras elas são cada vez mais mutantes, o que, na verdade, também não é algo recente. Nós somos sempre o resultado daquilo que a gente comeu, daquilo que a gente bebeu. Né? Mais uma vez, fazendo uma analogia antropofágica. Mas é verdade. Eu estou falando aqui com base no que eu li, no que eu vi, no que eu discuti. Então, nós somos o resultado desse ciclo. Só que cada vez mais a coisa está se materializando dentro do ponto de vista da possibilidade do sujeito criar e expor essa criação. Porque as facilidades que as novas TICs trouxeram é que qualquer um em casa pode ser um produtor, qualquer um pode fazer um vídeo, qualquer um pode fazer... Quantos de nós já recebemos vídeo com colagens de fotos, uma música por trás e um texto? Enfim, a pessoa está se sentindo libertária no sentido de eu posso também dar o meu recado, sabe? Livre, na cultura livre. Isso é muito, muito interessante. Eu sou, de fato, um entusiasta dessa área. Bastante entusiasta. A gente agradece, professor, a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço demais o tema. Eu não nego, eu sou um apaixonado pela propriedade intelectual. Que bom que a gente está conseguindo discutir isso, que bom que cada vez mais as pessoas estão interessadas nesse tema. E, enfim, só externo o agradecimento pelo convite e o agradecimento por colocar a propriedade intelectual nesse trabalho e nesse espaço tão nobre. Obrigada, professor. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.